Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Como sempre, com saudades de vocês, né? Mas até que a gente tenha se visto, bom, pelo menos virtualmente, né? Um pouco mais através dessas videoaulas. Então hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 16, ou capítulo 16, né? Vocês já vêm estudando nos módulos anteriores a questão da ocupação, né, dos espanhóis na América, colonização, né, dessa região aqui da América. E hoje a gente vai estudar especificamente a colonização nessa região aqui correspondente à América Central e América do Sul. Tá? Então espero que vocês gostem e vamos lá, vamos começar a nossa aula e espero que vocês tenham bastante atenção. Então primeiro vamos ver o que a gente vai estudar hoje, né? O que nós vamos aprender nessa aula. Vamos estudar a ocupação europeia na América, a sociedade e a administração colonial e o trabalho e a resistência indígena, né? Que está sempre dentro dessa temática e desse contexto de exploração, né? Tanto aqui no Brasil quanto, né, nos outros países aqui do continente americano. Então, primeiro vamos falar sobre a ocupação europeia na América. Bom, em 1492, Cristóvão Colombo chega a esse continente chamado América, né? Esse continente, para ele, ele é chamado de Novo Mundo, né? Porque os europeus só conheciam até então o continente europeu, né? Principalmente a Europa, a Ásia e a África, né? E a Europa era o centro do mundo, né? Era de lá que saíam as principais decisões para essa visão ocidental. E aí, quando Cristóvão Colombo chega aqui no continente americano, ele encontra, enfim, um mundo de possibilidades, né, e de oportunidades aqui na América, e ele chama esse local de Novo Mundo, né, por vários motivos. Primeiro, porque era um mundo muito diferente daquele que ele conhecia, daquele que eles estavam habituados, né, muito rico, e assim, tinha uma diversidade de fauna e flora incríveis, muito exuberante, né? O continente americano é muito rico, né, nesse sentido. E aí eles realmente ficaram assim muito impressionados e houve esse choque, né? Esse choque de culturas, esse choque de imaginar que havia um continente assim tão rico e com uma diversidade cultural tão grande, né, em relação aos costumes europeus. Então aqui tem algumas figuras, eu sempre gosto de trazer figuras, né, para a gente poder entender como era. E aí a gente tem aqui a figura da chegada, né, do colonizador na América, os povos indígenas, né, que eram os nativos dessa região. Aqui um outro encontro, né, entre os espanhóis e os nativos indígenas. E também essa relação, sempre foi uma relação de estranhamento, né, porque os hábitos realmente eram muito diferentes, que também estava muito relacionado assim, com o clima, né? O clima na América é um clima bem tropical. Então, só na América do Norte, né, que é uma outra aula, é assunto para uma outra aula nossa, que a gente vai ter um clima mais temperado, que é um clima mais frio. Mas aqui na América Central e na América do Sul, né, um clima tropical, bem mais quente, então os hábitos, né, tendiam a ser diferentes realmente em relação à Europa. A Europa é um continente mais frio, né, bem frio, em relação aqui ao nosso continente. Então, tudo isso, né, aliado a outras questões culturais e de tradição desses povos, né, acabou criando esse choque e esse estranhamento entre eles. Então, como eu já havia dito, houve esse estranhamento, né, então o estranhamento é uma questão importante, né, entre esses povos, porque hábitos, né, costumes, crença religiosa, né, os espanhóis eram cristãos, católicos, né, lembrando da nossa aula lá sobre a formação dos Estados Nacionais, né, espanhol, a gente inclusive tem a questão da Inquisição, né, da Igreja Católica, então eram extremamente fervorosos nesse sentido e chegaram aqui e tiveram que lidar com povos politeístas, né, que acreditavam em vários deuses. Então a diferença realmente foi muito grande, né. Mas ainda que houvesse essa diferença muito grande entre esses povos, né, de uma certa forma tinha que se sobrepor ao outro. Isso aconteceu com o europeu, né? Então os espanhóis buscaram, né, impor, né, os seus costumes
a esses povos ameríndios, né? Então, eles impuseram seus costumes e, pouco a pouco, esses povos passaram a ser, digamos que, dominados e aí, durante o processo de colonização, explorados, como a gente vai ver aqui durante essa aula. Então, esse processo de colonização, né, só contextualizando e voltando um pouco ao que a gente, inclusive, já estudou, foi marcado por viagens turbulentas, né? Então, eram aquelas viagens que a gente já estudou, que eram viagens perigosas, né? Durante as grandes navegações para terras desconhecidas, povos diferentes, né? De grande diversidade. Mas esse processo, né? Ainda que muito complexo, era muito interessante, né? Para a metrópole. Por quê? Porque, como nós já estudamos, a gente está passando por um período, no século XV, durante os séculos XV, XVI e até o XVII, aquele processo de absolutismo monárquico, onde os monarcas na Europa, eles tinham sempre a pretensão de estar dominando, né, esses territórios para poder justamente enriquecer e se fortalecer enquanto reino. Então, fazia parte daquele processo mercantilista, né, que envolvia a colonização e a exploração de outros territórios. Isso era importante justamente para que pudesse se acumular metais preciosos, pedras preciosas. Então, essas áreas, esses territórios precisavam ser explorados, né, para gerar esse lucro, para gerar esse produto, porque também era cultivado aqui muita coisa, muitos alimentos eram cultivados aqui. Então, o resultado desse cultivo nessas terras estrangeiras e dessa exploração nessas terras estrangeiras que vai gerar um lucro, né, monetário muito grande para essas metrópoles. Então, assim, esse pacto colonial, né, era muito importante porque, uma vez que as colônias produziam muitas riquezas, essas riquezas sendo enviadas diretamente para a metrópole, fazendo as metrópoles cada vez mais ricas. E isso fortalecia muito o rei, né, o monarca absolutista. Cada vez mais ele conseguia investir nos seus exércitos e fazer outros tipos de exploração e dominação. Então, essas viagens que culminaram, né, nesse processo de colonização nas terras da América foram muito importantes para fortalecer essas monarquias e para fortalecer essas nações europeias, né? Vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre a sociedade e a administração colonial. Então, como é que se desenhou, né? Tudo bem. Esses primeiros colonizadores chegaram aqui, né? Que foram Colombo. Deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer. Ó, Colombo, Cortés e Pizarro. Então, esses primeiros colonizadores chegaram aqui e encontraram riquezas desse povo diferente e tal. E aí, como é que foi isso? Como é que foi esse processo de colonização? Então, esses primeiros colonizadores eram chamados de adelantados. E os adelantados recebiam do governo títulos de nobreza e o direito de administrar essas cidades. Então, quando eles chegavam aqui, eles já tinham o direito de inaugurar cidades, né, fundar cidades, evangelizar esses povos indígenas, né, como eu coloquei aqui, controlar o poder militar e jurídico dessas terras, cobrar impostos, explorar essas terras, né? Então, o cultivo de alimentos e a exploração de metais preciosos fazia parte desse processo, né? Então, os adelantados, né, que eram esses primeiros colonizadores, tinham um papel muito importante. Bom, a metrópole, percebendo que os adelantados, né, ou seja, esses primeiros colonizadores, percebendo que eles estavam realmente enriquecendo dentro desse processo, o que eles decidiram fazer? Decidiram aumentar o controle sobre o direito às colônias. Então, como é que eles fazem isso? Eles, né, começam a perceber que os adelantados estão realmente se sobressaindo e eles resolvem enviar funcionários reais, que são chamados de chapetones, né? Então, os chapetones, que são funcionários vindos da Espanha, diretamente para essas colônias, para poder ajudar nessa administração e diminuir um pouco essa centralização de poder dos adelantados. E aí, na medida em que a coroa espanhola, né, envia os chapetones para auxiliar e para diminuir esse poder dos adelantados, a gente tem aí a configuração e o modelo de uma nova sociedade. Então, aqui eu adoro pirâmide, né, para explicar a sociedade. E aí a gente tem dentro dessa nova visão os chapetones, né, que são nascidos na Espanha, né, e que representam os interesses da metrópole, os interesses do monarca.
A gente tem depois os crioulos, que são a elite colonial, descendentes de espanhóis nascidos na América. Muitos alunos me perguntam, quando eu dou essa aula, mas professora, crioulos não é outra coisa? Não é aquele cara que ele é negro, ou ele não é a mistura do negro, né, com o branco? Não. Nesse contexto aqui, os crioulos não têm nenhuma descendência africana. Nesse contexto que a gente está estudando, os crioulos fazem parte de uma elite colonial descendente de espanhóis, né? Mas não necessariamente são africanos. Eles nascem na América, eles são nascidos na América, né, mas eles descendem de espanhóis. E a gente tem depois os mestiços, que são uma espécie de uma mistura, né, na verdade, de brancos e índios, né? O casamento de brancos e índios. A gente tem os mestiços, que são homens livres, trabalhadores braçais. Esses homens ganham muito pouco, né? Então, assim, daqui para baixo, de mestiços, indígenas e escravos, a gente já vai ter uma situação bem delicada, porque eles já vão fazer parte dessa base da sociedade. É claro que os mestiços, né, dentro dessa situação delicada, vão estar melhor do que os demais, mas também não vão ter tantos privilégios assim. Mas aí a gente vai ter uma situação mais difícil ainda com os indígenas e os escravos, né? Os indígenas vão ser explorados, né, e submetidos ao trabalho forçado, né, principalmente através da mita e encomenda, que são duas formas de escravidão compulsórias. A gente vai ver, eu vou explicar para vocês depois o que é a mita e a encomenda. E a gente tem a figura dos escravos, né, africanos. Eles ficam mais na região das Antilhas e eles representam a maioria da sociedade que trabalha principalmente com agricultura, né? Então, nesse momento aqui, os escravos vão estar mais concentrados, que na verdade não são só escravos africanos, tem também indígenas aqui nesse grupo das Antilhas, e eles vão se concentrar mais no trabalho da agricultura. Vamos falar um pouco sobre o surgimento dessas cidades. Então, o que o monarca fez, né? Os colonizadores chegaram e aí o monarca resolveu criar essas cidades coloniais para poder serem melhor administradas. Então, ele resolveu fazer uma divisão, né? Ele fez uma divisão em 4 reinos. 4 vice-reinos, né? Porque o reino era o reino espanhol. Então, os 4 vice-reinos seriam Nova Espanha, que representava a região do México e América Central; Nova Granada, que representava Colômbia, Equador e Venezuela. Estou falando de territórios, tá? E Peru representava o Peru e uma parte da Bolívia, e a região da Prata, né, vice-reino da Prata, que representava Argentina, Uruguai, Paraguai e uma outra parte da Bolívia. Então ele dividiu esses 4 vice-reinos, né, para serem administrados aí pela figura dos chapetones, dentro daquela pirâmide social que a gente viu. E aí foram criadas as primeiras cidades. Então, essas primeiras cidades foram criadas como? Foram criadas sobre os escombros das cidades indígenas, né? Quando os colonizadores, né, chegaram aqui, os exploradores, existiam povos indígenas vivendo aqui nas suas cidades. Então, foi preciso que essas cidades fossem destruídas, e na medida em que elas eram destruídas, eram construídas outras cidades, outras vilas sobre elas. E eram as vilas que esse novo povo, né, daquela pirâmide que eu já apresentei para vocês, viviam. Então, mas eles viveram numa cidade que foi construída a partir, né, dos escombros de uma outra cidade que já havia ali. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como foi esse processo de colonização e como os povos indígenas foram exterminados, né, digamos assim. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Essas cidades, elas tinham uma praça central, tinha uma igreja, né, e prédio da administração pública. Então, todas as cidades tinham prédio de administração pública, igreja, praça central, ruas largas, né, que sempre davam acesso à praça central, modelo de cidade do interior, sabe? Uma coisa assim ainda muito rudimentar, mas tinham esse modelo. Eu vou falar também mais adiante sobre a administração dessas cidades, porque foram criados alguns órgãos, né, para poder ajudar na administração. Mas vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, né, para vocês verem essa divisão dos vice-reinos, né? Então aqui a gente tem o vice-reino da Nova Espanha, vice-reinado de Granada,
vice-reinado do Peru e vice-reinado do Rio da Prata, ou vice-reinado da Prata, né? A gente também tem a figura das capitanias, né? Tem capitania em Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, que também são pontos de administração, né? São referências de administração para a coroa espanhola. Então, dentro dessa administração, dessas novas cidades que foram criadas, né, sob os escombros de outras cidades indígenas, a gente tem também alguns órgãos criados para ajudar a administrar essas cidades. Então, os órgãos mais importantes foram a Casa de Contratação. E o que fazia a Casa de Contratação? Ela cuidava da fiscalização, do comércio e da cobrança de impostos, né? Principalmente do quinto, que era 20%, né, sobre as transações econômicas coloniais e principalmente do ouro, né, que era extraído nessas regiões. Então a Casa de Contratação, ela cuidava principalmente da questão da fiscalização e comércio e cobrança do quinto. A gente tinha também o Conselho das Índias. Esse órgão cuidava da administração e criação das leis. Então toda a lei do território e toda a administração do território era criada pelo Conselho das Índias. E a gente tinha também os cabildos, né, que eram equivalentes a câmaras municipais. E aí quem trabalhava nos cabildos, né, eram os crioulos, que funcionavam como uma espécie de vereadores, né. E aí esses crioulos é que ajudavam, né, eram os encarregados nos assuntos das cidades e administração pública. Então esses 3 órgãos foram criados para também ajudar a administrar essas novas cidades. Então aqui eu trouxe a figura de uma casa de contratação, né, de um cabildo, né, e essa aqui é uma imagem das primeiras cidades, tudo ainda muito rudimentar, né, primitivo. Depois elas vão se organizando melhor à medida que a colonização vai avançando. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho indígena, né? Então, assim, as atividades econômicas desenvolvidas na colônia eram basicamente a agricultura e a extração de metais preciosos. Então, esse tipo de trabalho era feito pelos indígenas, né? E também existia um esforço muito grande de catequizar os nativos e impedir a escravização, né? Mas, ainda assim, havia escravização. Mesmo com essa tentativa de impedir a escravização através do trabalho de catequização, ocorria a escravização porque alguém precisava trabalhar. E aí existiam 2 sistemas que eram utilizados para esse trabalho, né? Que era a encomenda e a mita, que eu vou explicar para vocês ali separadamente. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que o trabalho indígena era assim, determinante, muito importante para que essa colônia produzisse riquezas, né? Então, se não houvesse o trabalho indígena, essa colônia não tinha como produzir riquezas, não tinha como cultivar alimentos para serem enviados para a Europa, não tinha como explorar metais preciosos para também serem enviados, né, para a Europa. Então, o trabalho indígena era extremamente importante. E a gente tem esses 2 sistemas, né? Então, primeiro a encomenda, que era um sistema onde as comunidades indígenas eram entregues aos espanhóis para trabalharem como mão de obra em várias atividades econômicas. E, em troca, eles tinham a tarefa de ajudar na catequização desses povos, né? Então, assim, em troca para quem, né? Porque para os indígenas a catequização não necessariamente era uma coisa importante ou interessante, né? Muito provavelmente eles preferiam manter a cultura lá politeísta deles. Mas, enfim, dentro dessa lógica, né, de trabalho compulsório, existia encomenda e era feito dessa forma. Eles não recebiam nenhum salário, nenhuma remuneração, mas eles tinham essa questão da catequização, né? Então eles não recebiam nenhum salário, mas eram catequizados pelos colonizadores espanhóis. E tinha um sistema da mita. Na mita, alguns nativos eram sorteados e obrigados a trabalhar durante um tempo nas minas, em péssimas condições, e recebiam uma remuneração mínima, que não era suficiente para sobreviver. Mas, enfim, era o que eles recebiam, né? E as 2 formas, né, tanto a encomenda quanto a mita,
eram formas de exploração bem cruéis, mas era o que existia na época, né? Era o que era adotado na época. Desculpem um pouco a minha voz, hoje eu estou com a garganta arranhando um pouquinho, né? Mas vamos lá que vamos continuar. Então, essas aqui são algumas figuras, né, sobre esses processos, que é a encomienda, né, onde eles estão, encomenda, né, onde eles praticam agricultura, né, fazem esse trabalho de agricultores, né, que é o plantio, o cultivo dos alimentos. Aqui é uma outra imagem desses índios sendo catequizados, né, dentro desse sistema da encomienda. No sistema da mita tem uma remuneração, mas é muito pequena, né. E aí a resistência, né? Então, assim, diante desses sistemas de exploração muito difíceis, né, da gente entender hoje, em tempos atuais, como era possível, mas enfim, era possível e existia, mas dentro desse sistema havia uma grande resistência indígena, né? Porque às vezes eu dou essa aula e o aluno me pergunta, nossa, mas eles aceitavam isso? Bom, não é que eles aceitavam. Existia uma grande resistência indígena, né? E essa resistência muito levou também à dizimação desses povos, né? Então, o que acontece? Eles foram dizimados por vários motivos, né, específicos, importantes, né? Existe um motivo que eu não coloquei muito, assim, não aprofundei nessa aula, mas que também foi importante, que foram as doenças trazidas pelos europeus, né? Então muitos indígenas ficavam doentes de varíola, de tifo, de sarampo, gripe, peste bubônica, tá tudo aqui, né? E várias outras aqui, eu nem coloquei todas as doenças que eles contraíram dos europeus. E já foi uma dizimação muito grande só por conta dessas doenças que os europeus trouxeram. Então, foram exterminados por conta das doenças, também por conta desse trabalho forçado, né? E essa imposição da religião, né, a esses povos foi também algo muito complexo, foi muito difícil para eles, né, porque eles já tinham a sua crença religiosa já de muito tempo. Então, de uma certa forma, eles tiveram que se utilizar de uma espécie de um sincretismo religioso, que é uma união, né, da crença de várias religiões. Então, muitos desses povos nativos criaram, né, uma ideia religiosa um pouco baseada no cristianismo e também baseada na ideia politeísta dos deuses, dos elementos da natureza que eles tinham, né, mas tudo isso foi muito difícil. Mas eles resistiram por meio de revoltas, suicídios, né? Foi um processo assim bem complicado, mas as revoltas, quando ocorriam, eles eram dizimados, né, por elas. Eles eram obrigados, né, a se submeter a esse trabalho escravo. E ainda tinha a questão das doenças. Então, assim, foi uma situação bem complicada para esses povos indígenas nesse momento aí de ocupação da América Espanhola, né? Então, assim, até hoje existem povos indígenas na América, nesses países, né, que eu citei, como existem também nativos indígenas no Brasil. Então, existem lá também, mas uma população muito inferior àquela que foi encontrada quando os colonizadores chegaram, né? Então, eles, de uma certa forma, perderam, né, espaço, né? Espaço territorial e também influência, né, sobre a sua terra a partir da colonização desses povos europeus, né, dos espanhóis principalmente. Aqui eu trouxe algumas figuras que mostram, né, o resultado dessa resistência, né? Então aqui a gente tem as doenças, né, que os europeus trouxeram. Muitos foram queimados também porque não aceitaram a religião cristã. Então houve uma resistência muito grande, houveram muitas revoltas, muitas batalhas. Então, assim, foi a dominação da América, ela foi conseguida com muito sangue, né? Muito sangue, muito extermínio e muita imposição dessa ideia hegemônica, né? Dessa ideia de civilização superior trazida pelos povos europeus. Então, o que a gente não pode esquecer, né? O que a gente aprendeu hoje,
que a gente não pode esquecer. Bom, eu separei algumas coisas aqui para a gente fixar, que é importante, né? Que os adelantados foram importantes nesse processo de colonização, porque eles foram os primeiros colonizadores, né? E eles que recebem autorização para explorar essas terras, e aí eles fundam as cidades, né? E procedem à evangelização dos indígenas, tem o controle militar, né? O controle da cobrança de impostos. Mas, obviamente, né? Quando a metrópole percebe que eles estão realmente centralizando muito poder e ganhando muita riqueza com isso, eles resolvem enviar os chapetones, né, que são esses funcionários reais. E aí essa sociedade ela acaba se dividindo, né, nesses blocos a partir dos chapetones que vão comandar, né, essas sociedades, e aí depois os crioulos, e depois os escravos, e mestiços e indígenas que vão fazer a base, né, que vão trabalhar na base dessa pirâmide para construir efetivamente e fazer a manutenção dessas cidades, né. E com a chegada dos espanhóis, né, uma coisa importante que a gente não pode esquecer, acontece essa dizimação da população indígena, né, pela destruição de aldeias e pela imposição da religião. Então o processo de colonização na América historicamente falando, é um processo importante da gente estudar, né? Estamos falando sobre como essas sociedades elas são criadas, né, a partir da visão do colonizador e não dos nativos que ali viviam, né? Então existe todo um processo importante que ocorre ali e que são processos inevitáveis, porque todas as civilizações, né, e principalmente todos os povos que são dominados, enfim, eles vão se construir a partir disso, e aí não adianta a gente questionar, né, os porquês, mas enfim, são fatos históricos que já ocorreram e precisam de reflexão, né? Reflexão no sentido de um aprendizado aí para questões futuras, inclusive, né, que envolvem a nossa sociedade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo as videoaulas, leiam a apostila, façam os exercícios da apostila. É muito importante vocês fazerem os exercícios da apostila, porque quando existirem nas aulas ao vivo, né, na plataforma Zoom, existe a correção desses exercícios. Então ali é o momento em que vocês podem tirar as dúvidas. Então vocês podem assistir a videoaula quantas vezes quiser, né? Vocês podem pausar com calma para alguma informação que tenha sido passada rápido. Podem ler a apostila também. Fiquem à vontade para consultar outras videoaulas. Tem muita coisa interessante na internet. Assim, eu me esforço para fazer uma aula legal para vocês, mas eu não sou profissional, né? Então espero que vocês gostem. Mas vocês podem buscar outras fontes, né? O conhecimento ele não é limitado e nem tem que estar limitado só ao professor. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, né, de vocês lá no canal, no meu canal. Vocês podem fazer questionamentos que eu vou procurar responder para vocês, tirar dúvidas. E vocês podem tirar dúvidas também durante as aulas ao vivo, né, porque lá são feitas as correções das atividades. Então espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a nossa próxima videoaula, que vai ser do módulo 17, dando continuidade a esse estudo aí sobre o continente americano, né? Porque a nossa próxima videoaula vai ser justamente sobre o processo não de colonização, né, mas de formação das 13 colônias da América. Também é uma videoaula que vai ser muito interessante, tá? Então, aguardo vocês até lá. Um beijo, tchau, tchau. Muitas saudades de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.